Like a bridge over troubled waters. Hoje não vamos falar de ponte miocárdica, é isso mesmo, ponte miocárdica. Não é ponte de safena, viu? É ponte miocárdica. Isso mesmo. Foi uma pergunta recorrente aqui. Muita gente estava falando aí sobre ponte miocárdica. Doutor, fiz o exame aqui, deu ponte miocárdica. Não é incomum você fazer um exame, um cateterismo cardíaco, encontrar uma ponte miocárdica, saber direitinho por que está acontecendo isso. E hoje nós vamos falar tudo aqui sobre ponte miocárdica. Então, se você está interessado, já deixa aí o seu like, porque vai ser bem legal. Se você conhece alguém que fez esse exame também, deu essa alteração aí, já manda para ele, já encaminha, que vai ser muito bacana. Vamos falar tudo sobre ponte miocárdica hoje aqui. O assunto é ponte miocárdica. Por isso que eu comecei cantando aqui, para descontrair um pouquinho. Ainda bem que eu sou médico, não sou cantor, né? Graças a Deus. Porque senão o negócio ia ficar bem enrolado. Mas vamos lá. Então, o que é ponte miocárdica, doutor Belisário? Ponte miocárdica é uma alteração congênita, onde uma artéria epicárdica, uma artéria que está ali fora do nosso coração, ela acaba entrando para dentro do músculo cardíaco. Doutor Belisário, não entendi nada. É isso aí, ó. Vou mostrar aqui. Temos um coraçãozinho aqui para nos ajudar hoje. Será que nós temos um nosso coração para nos ajudar hoje aqui? Cheio de controle, misturando tudo aqui, bagunçando tudo aqui. Controle, velho. Mas tá aqui o coração. Então nós temos uma artéria que passaria por fora do coração. Uma artéria que passaria por fora do coração, que ela acaba entrando. Vou abrir esse nosso. Ela acaba entrando dentro do músculo. Dentro do músculo cardíaco. Então uma artéria. Cabo de iPhone. Pronto. Olha aí para que explicação. Então ela teria que passar aqui fora. A artéria está aqui passando aqui fora, mandando ramos aqui para dentro do coração, tentando irrigar. Ela acaba tendo um percurso ou um trajeto por dentro do músculo cardíaco. E esse trajeto por dentro do músculo cardíaco aqui, ele acaba trazendo alguns problemas aí, alguns problemas para a pessoa, alguns problemas para o coração. Nós vamos descobrir hoje tudo aqui sobre isso. Então, isso aqui é a ponte miocárdica, e a gravidade dessa ponte miocárdica vai depender de alguns fatores. Vocês vão ver aqui hoje que existem fatores que são fatores anatômicos, são fatores hemodinâmicos, ali, fatores que são esse movimento de contração e esse movimento de relaxamento do coração, mas vai muito além disso. Mas primeiro, você precisa entender que tem uma relação direta com o quanto essa ponte miocárdica, o quanto essa artéria acaba entrando dentro do músculo. Se ela, por exemplo, é superficial, se ela só entra ali um pouquinho, eu vou mostrar a imagem para vocês entenderem melhor, se ela só entra um pouquinho dentro do músculo, né, de 1 a 2 milímetros ali, ou se ela acaba sendo mais profunda, se ela entra mais dentro do músculo, acima de 2 milímetros, e tem aquela ainda muito profunda, que é acima de 5 milímetros dentro do músculo, e o quão longa ela está caminhando, essa artéria está andando dentro do músculo. Vamos lá, nosso exemplozinho de novo aqui, a nossa imagem, nosso coraçãozinho aqui que nós arranjamos, coraçãozinho anatômico. Então, o quanto é que ela consegue entrar para dentro do coração, quanto essa artéria entra para dentro do coração e o quanto ela percorre dentro desse músculo cardíaco aqui. Então, quanto mais ela percorrer, quanto mais essa artéria que teria que passar aqui fora, olha, teria que passar por fora, ela acaba entrando dentro do músculo cardíaco, e o quão profundo ela fica dentro do músculo cardíaco, pior vai ser, claro, aí, mais grave vai ser esse problema, mais grave vai ser essa ponte miocárdica, né? Então são dois fatores aí que ajudam a classificar essa ponte miocárdica aí, que ajudam a entender melhor um pouco essa questão dessa ponte miocárdica, que é muito importante. Então você entende o quão profundo é essa ponte miocárdica e o quanto ela vai caminhando dentro do músculo cardíaco, essa ponte miocárdica acaba sendo mais grave. Mostrar uma imagem aqui também que vai ajudar vocês a entenderem essa questão da profundidade, quanto ela vai se aprofundando dentro desse músculo cardíaco e o quanto ela vai acaba provocando ali, andando muito dentro desse músculo cardíaco, essa ponte miocárdica acaba sendo mais grave em alguns casos. Uma outra questão importante para a gente falar é como é que a gente faz o diagnóstico disso. Então, passando ali para a parte do diagnóstico. O doutor Belisário só está pulando direto para essa questão do diagnóstico sem falar dos sintomas. Os sintomas aqui são sintomas da doença cardíaca, da doença isquêmica. O que causa, na maioria dos casos, infarto numa pessoa? Por que a pessoa infarta? É porque ela tem doença aterosclerótica, placas de gordura nas artérias do coração que obstruem.
Mas nós já sabemos hoje que existem várias outras causas, olha só, me enrolando aqui com a língua, várias outras causas de infarto que não sejam só essa questão das placas de gordura obstruindo essas artérias. Existem infartos por artérias não obstruídas, existem várias causas que causam, que levam a esse infarto aqui. E os sintomas, quais são os sintomas? Dor no peito, falta de ar. Vai ter vídeo exclusivo aqui falando só sobre as diferenças aqui do infarto para cada tipo de pessoa, para cada tipo de idade, para mulher, para o homem. Aguarde aí em breve, fique ligado aqui no canal, já se inscreva para não perder nada, porque em breve nós vamos falar sobre isso. Mas tipicamente a dor anginosa, a dor que nós chamamos de angina, a dor no peito que aperta, que oprime, que pode em algumas pessoas ser um equivalente anginoso, náuseas, vômitos, falta de ar. Então, para essas pessoas, sim, esses são os sintomas. E tem muitas pessoas que têm essa dor no peito e às vezes fazem o exame, o cateterismo cardíaco, e, poxa, então faz uma angiotensese coronária, se vocês vão descobrir agora o que é isso. Acaba, doutor, deu ponte miocárdica aqui, não deu nada. Eu me preocupo muito com essa história de não deu nada. Fiz o exame e não deu nada. Não deu. E essa ponte miocárdica, ela pode ser importante. Vocês vão descobrir hoje aqui por que a ponte miocárdica é tão importante. Então, você pode ter os sintomas, você pode vir sentindo dor no peito, você pode não ter doença aterosclerótica, placas de gordura obstruindo as artérias, mas você pode sim ter uma ponte miocárdica e ela pode ser muito importante, ela pode estar envolvida nessa questão da sua dor aí. Você pode fazer esse diagnóstico por métodos não invasivos, tá? Ou você pode fazer esse diagnóstico por métodos invasivos, tá? O que são esses exames não invasivos? São aqueles exames onde você não vai precisar entrar nenhum catéter, entrar nada lá dentro do seu corpo, você vai simplesmente deitar numa caminha lá e fazer o exame. Quais são os exames que nós podemos fazer isso? O primeiro deles é a angiotomografia de coronárias. Vou fazer uma diferença aqui, viu, pessoal? Porque dentro dos métodos não invasivos a gente também pode fazer ressonância. Tomografia é aquele examezinho lá que você deita na maca, você entra, aquele que é furado, não é aquele que é um túnel, não. Então, tomografia, você pode fazer uma angiotomografia, que é um exame, uma tomografia com contraste, e você vai ver especificamente as artérias do coração. Então, é para ver as artérias do coração. E aí você pode fazer para ver as artérias do coração. Então, a tomografia é esse examezinho que é aquele que é furado ali, né? Então, aquele que é furadinho lá, que você entra dentro do aparelho, então aquele sistema. Diferente da ressonância, você pode fazer também a ressonância. Você pode fazer uma ressonância, e a ressonância é aquele que é todo fechadinho lá, que algumas pessoas, principalmente pessoas que têm claustrofobia, né, as pessoas que têm uma aversão, que têm um medo, que têm um pânico aí com relação a esses locais fechados, acabam tendo um pouco mais de dificuldade. Mas esse também é um exemplo de exame não invasivo que você pode fazer para detectar a ponte miocárdica aí, para fazer o diagnóstico de ponte miocárdica. Então você tem métodos não invasivos. Você tem métodos não invasivos, inclusive, que você pode fazer testes provocativos. Isso é muito importante no caso da ponte miocárdica, tá? Por exemplo, você pode fazer exames que nós chamamos aqui de um exame que você vai juntar, na verdade, dois métodos ali. O ecocardiograma, e que é aquele que parece um ultrassom ali do coração, juntando esse exame com um teste de esforço. Então, nós temos ali, por exemplo, fazendo que nós chamamos de ecocardiograma de esforço. E aí você pode fazer ele de duas formas, né? Você pode fazer esse esforço e aí lá no meio do esforço você para um pouquinho, deita na maca lá, o médico consegue fazer o seu ecocardiograma e verificar direitinho o que está acontecendo. Ou até mesmo você consegue fazer esse método que seria o ideal. Aqui é uma imagem aqui, retirada aqui de um hospital em Paris, onde o médico explica direitinho aqui como é que é o exame, onde você faz o esforço através do cicloergômetro. O paciente está deitadinho aí no cicloergômetro, né? Ele vai sendo monitorado com um eletrocardiograma. E através do eletrocardiograma a gente vai monitorando a parte elétrica do coração, mas a gente vai avaliar também a parte anatômica do coração e essas paredes, esses espessamentos, e no caso da ponte miocárdica, se de alguma forma essa ponte miocárdica é capaz de provocar ali algum grau de isquemia, algum grau de sintoma ali para o paciente. Então, durante o exame, o paciente vai fazendo esforço aqui, o paciente nesse exemplo aqui, nessa imagem, faz um esforço
bem bacana mesmo, como tem que ser esse esforço. E aí o médico vai fazendo, olha, ele vai começar a fazer o ecocardiograma ali, olha, ele coloca o transdutor, né, coloca o transdutor no peito do paciente, ele já durante, olha só a imagem lá na tela do aparelho. Ele vai vendo o coração batendo e vai avaliando se essas paredes do coração, se essas paredes contraem de forma adequada. Se no local onde supostamente tem essa ponte miocárdica, onde há essa ponte miocárdica, se essa ponte miocárdica é capaz ou não de causar isquemia. Então esse é um ponto muito importante. Isso é um exame não invasivo, né? É um exame não invasivo que você pode utilizar para fazer esse diagnóstico aí. Mas você pode utilizar também exames invasivos. E no caso de você fazer exames invasivos, nós temos aqui um exame bem característico que é a, a angiografia de coronárias, né? Que é o famoso cateterismo cardíaco, que é aquele que você entra lá, faz o aparelho, você punciona uma artéria aqui na perna ou no braço, na artéria radial ou artéria femoral, hoje mais comumente a artéria radial, e aí você injeta o contraste, injeta o catéter através de um catéter e você vai deixar ali colorido essas artérias do coração e vai avaliar direitinho ali qual é aquele momento onde há algum estreitamento, onde há alguma ponte miocárdica ali para fazer direitinho esse diagnóstico de ponte miocárdica. Então existem exames invasivos e através da arteriografia, importante a gente falar também, através da angiografia coronária, do cateterismo, você consegue fazer vários outros exames, o ultrassom intracoronário, você consegue fazer a tomografia de coerência óptica intracoronária, você consegue fazer algumas avaliações anatômicas e avaliações funcionais, a fração de reserva de fluxo, né? Você consegue fazer algumas avaliações funcionais também para saber se essa ponte miocárdica é significativa, se ela está realmente trazendo aquela dor que o paciente refere ali. Mas você que está assistindo a esse vídeo, já está gostando, já está se inscrevendo aqui no canal, você está pensando assim, poxa, estabilizar essa ponte miocárdica, o coração bate, aí eu já vi aqui que o médico mandou tomar um remédio, que eles chamam aí de beta-bloqueador, atenolol, propanolol, mandou tomar algumas medicações aqui para ver se o coração bate mais devagar, mas eu gostaria de falar para vocês que já há algum tempo nós estamos indo além dessa discussão, além de alterações que sejam exclusivamente alterações hemodinâmicas relacionadas a esse que nós chamamos de sístole e diástole, né? Essa contração e esse relaxamento. O que seria isso? Deixa eu vou explicar para vocês aqui para que vocês possam entender melhor. Claro que tem uma relação. Isso aí é responsável pela dor em muitos pacientes. Mas há de se imaginar também que além da profundidade, além da extensão dessa ponte miocárdica, além do quão, por exemplo, aqui nós temos uma ponte miocárdica nessas imagens aqui, ó, que são pontes miocárdicas extremamente longas, né? Ponte miocárdica aqui de 6,5 centímetros, de 7,5 centímetros dentro do coração, então são pontes que estão mesmo dentro do músculo, ó. Esse rio, como se fosse um rio aqui, olha, correndo aqui dentro desse músculo, esse riozinho aqui branco que fica azul, né? Tudo isso aqui, ela começa, essa ponte miocárdica vai andando dentro do músculo aqui, né? Como se fosse um rio que teria que passar por fora aqui, olha, por cima, porque é por fora do coração, por cima do coração, era para estar passando aqui por fora. E não, tá passando dentro, tá entrando dentro do músculo lá. Lembrem da imagem aqui desse super exemplo aqui com esse cabo de celular, ele tá andando aqui dentro do músculo. Então, vou voltar lá na imagem para que vocês possam entender melhor, né? É uma ponte miocárdica extremamente longa aqui, né? Como se fosse esse rio andando aqui dentro. Mas além disso, já se sabe há algum tempo que existem outras alterações que vão além dessa contração e desse relaxamento. Que a ponte miocárdica é capaz de causar isquemia, é capaz de gerar dor para o paciente, muito além dessa questão apenas de contração. Porque se realmente esse coração contrai, se ele está ali contraindo e está dentro do músculo, aquele vaso sanguíneo, ele acaba sendo comprimido ali. Esse relaxamento, muitas vezes o enchimento desse coração no meio desse relaxamento pode vir de forma atrasada e tudo. Mas para além disso, existem sim outras questões que podem estar envolvidas na dor desse paciente. Então, já nos últimos anos, esse aqui é um exemplo de alguns trabalhos, eu vou mostrar aqui para vocês, de alguns trabalhos científicos que foram feitos, que vêm sendo demonstrados
ao longo dos anos que envolve, por exemplo, a relação concomitante de você ter uma doença aterosclerótica, você pode ter ponte miocárdica e você pode ter também uma doença aterosclerótica, placas de gordura nas artérias. Então, você pode ter sim essas doenças concomitantes. Você pode ter desordens vasomotoras, você pode ter espasmo coronariano, que é outra questão um pouco mais rara até, mas pode acontecer junto com a ponte miocárdica e pode causar dor também. E você pode ter também disfunção endotelial, que é uma outra situação que envolve a parede do vaso sanguíneo. Então são desordens ali que são desordens fisiológicas, desordens que vão acontecendo e vão levando a dor nos pacientes que têm ponte miocárdica. E isso é muito importante porque vai determinar que tipo de tratamento esse paciente vai fazer. Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, esse paciente o tratamento de primeira linha, o tratamento de escolha para esse paciente é tomar medicação. Vai tomar medicações que vão controlar os batimentos cardíacos, vão tomar medicamentos aí que vão controlar o quadro, vão controlar os sintomas. Na ponte miocárdica, na maioria das vezes, o tratamento é tomar medicação. Mas tem sido crescente a importância de fazer um diagnóstico adequado, a importância de você saber direitinho para que lado ir, que basicamente hoje, o que nós fazemos para o paciente que tem ponte miocárdica? O que é certo fazer para o paciente que tem ponte miocárdica? Vou explicar para vocês. Esse paciente ele tem dor, tá? Essa figurinha do homenzinho aqui com dor no peito aqui. Ele tem uma dor que é recorrente, uma dor que não vem sendo controlada. Você vai fazer um estudo desse paciente, vai colocar esse paciente no cateterismo, vai fazer um estudo desse paciente. E a partir daí você pode fazer uma série de exames que vão determinar que tipo, qual a causa dessa dor no paciente que tem ponte miocárdica. Porque para o paciente que tem uma disfunção microvascular, que ele tem uma disfunção endotelial, a disfunção da parede do vaso, tem um tipo de tratamento. Para o paciente, por exemplo, que faz um teste provocativo e esse paciente ele tem dor por conta de espasmo, você vai utilizar uma medicação que quase nunca você utiliza. Aliás, dica: você vai se inscrever agora que eu vou dar uma super dica para você. Você que tem ponte miocárdica. Para o paciente que tem ponte miocárdica, em geral, não é prudente que ele use vasodilatador coronariano. Ele use Isordil, Tridil, que é uma medicação comumente utilizada na emergência, nas UTIs, para o paciente que tem dor no peito. Então, se você tem ponte miocárdica, chega na emergência com dor no peito, você precisa dizer que você tem ponte miocárdica, porque o médico vai saber lá que essa medicação ele vai poupar. Porque essa medicação é reservada para casos mais raros, para casos que através de testes provocativos você consegue comprovar que esse paciente tem ponte miocárdica e vasoespasmo. E aí sim, para esses pacientes, você faz vasodilatadores coronarianos. Você vai fazer teste de imagem para uma avaliação do grau da estenose. Porque o grau da estenose pode determinar se esse paciente vai merecer ou não algum tratamento mais invasivo que seja e que vá além de tomar medicamentos. Só por essa dica já vale aí a sua inscrição, né? Poxa, já deixa seu like, já deixa sua inscrição, já compartilha com pessoas que têm ponte miocárdica, porque essa dica foi fenomenal. Vamos lá. E o tratamento? Do que determina o tratamento? Além dos medicamentos aí, doutor Belizar, existem mais coisas que a gente possa fazer? Existe, pessoal. Basicamente, o tratamento ele vai depender se essa dor é recorrente, se essa dor, o paciente vem sofrendo com essa dor, se ele não vem melhorando, se ele fez alguns desses exames ali que comprovaram qual a origem dessa dor no peito, qual a origem dessa dor anginosa. Vamos dizer que ele tem uma doença concomitante. Ele, no início dessa ponte miocárdica, ele tem doença aterosclerótica também. Ele tem doença ali que são placas de gordura lá no início da ponte miocárdica. Ele pode ser um candidato aqui a fazer uma angioplastia, uma colocação de stent nessa ponte miocárdica. Por exemplo, nos Estados Unidos tem crescido muito nos últimos anos a indicação ali de angioplastia para os pacientes com ponte miocárdica, principalmente para esses pacientes que têm dor recorrente e não é controlada exclusivamente com medicamentos. Existe a proposta cirúrgica? Existe até a possibilidade de fazer uma ponte de safena, ligar, né, uma ponte de safena, uma ponte de artéria
fazer uma ponte mamária para um paciente que tem uma dor muito recorrente. Ou até mesmo fazer ali, você cortar o músculo ali, fazer uma miotomia, né, que é cortar aquele músculo ali, tentar liberar aquela artéria que está caminhando dentro daquele músculo ali, como tratamento também. Então existem propostas que são apenas tomar medicamentos para tratar a ponte miocárdica, e existem propostas também que vão ser desde a abordagem da angioplastia. E aqui o que falta? Talvez falte algumas evidências e muitos estudos ainda para comprovar que a angioplastia realmente ali é um tratamento, mas nos Estados Unidos hoje tem se feito muito angioplastias para esses pacientes com ponte miocárdica que tem uma dor recorrente. E você pode, em alguns casos mais extremos ali, lançar mão da cirurgia cardíaca ali, de abordagens cirúrgicas para poder corrigir essa ponte miocárdica ali. Por isso que é muito importante que você vá acompanhando, mantenha um acompanhamento, tem uma definição não só anatômica da sua ponte miocárdica, do tamanho dessa ponte miocárdica, da profundidade dessa ponte miocárdica, mas acima de tudo que você tenha um acompanhamento também do quadro de dor, do quadro anginoso. Na maioria dos casos você vai controlar com medicamentos a ponte miocárdica. Em outros casos não, você vai ter que lançar mão de abordagens mais invasivas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já curte o outro vídeo aqui que eu estou falando também sobre pressão baixa. Tem vídeo aqui falando também sobre cirurgia cardíaca. Já confere os outros vídeos aí, mas não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado. Valeu!